Olá pessoal, aqui é Ellen do canal Através da Bíblia. Estamos aqui para mais um vídeo e nós vamos estudar hoje Colossenses 3, 11 e 12, né? Mas antes da gente começar o nosso estudo, gostaria de pedir a você para curtir esse vídeo, né? Se inscrever no canal, compartilhar ele, para que mais pessoas sejam abençoadas e ativar o sininho, para quando chegar mais vídeo você ficar sabendo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu vou começar já com a leitura da Bíblia, tá bom? Eu vou ler Colossenses 3, 11 e 12, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Até aí. Nesse versículo 11, ele começa dizendo assim, nessa nova vida. Então, a gente vai parar para explicar essa nova vida. Porque nos outros vídeos a gente já explicou. Mas para quem não assistiu os outros vídeos, é bom a gente revisar, né? Então, essa nova vida com Cristo quer dizer que ela começa a partir do momento que o Espírito Santo entrou no nosso coração, a partir da conversão, certo? Que a gente começa essa nova vida com Cristo. Então, vamos continuar o versículo. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu. Vamos lá. Na linguagem do Novo Testamento, o grego é o gentio. O que é o gentio? É aquele que não é judeu. Então, todo aquele que não é judeu, na linguagem do Novo Testamento, é gentio. Grego é aquele que nasceu na Grécia, só que naquela época, como existia muitos gregos misturados ali naqueles povos, e era a maioria do pessoal que não era judeu, para o judeu era grego, então eles chamavam de grego, se referindo às pessoas que não eram judias. E quem são os judeus? Os judeus são os descendentes de Abraão por Isaac, né? Que é o povo escolhido de Deus, que está explicado lá em Gênesis, lá no iniciozinho da Bíblia, né? Eu vou deixar aqui as referências, certo? Dos versículos que explicam, para quem tiver curiosidade, a origem dos judeus, né? Quando Deus escolheu Abraão e fez o pacto com ele para que ele fosse o pai do povo escolhido de Deus, né? Então, eu vou deixar aqui os versículos para vocês, tá bom? Então, vamos seguir. Não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso. Então, vamos lá. Circuncisos são aqueles que foram circuncidados. E o que é ser circuncidado? Ser circuncidado é passar por um processo de circuncisão. E o que é esse processo de circuncisão? A circuncisão nada mais é do que a cirurgia de fimose, certo? Então, eu olhei no dicionário o significado de circuncisão e eu vou ler para vocês. É uma cerimônia religiosa que, sendo tradicional em determinadas culturas ou povos, tem a finalidade de remover o prepúcio como sinal de inclusão, certo? Que é nada mais é do que a cirurgia de fimose. Então, quando Deus fez um pacto com Abraão, lá no livro de Gênesis, certo? O sinal de que o povo que era escolhido por ele era a cirurgia de circuncisão. Todo menino, quando chegasse no 8º dia, todo macho, tanto dos humanos quanto dos animais, eles precisavam ser circuncidados ao 8º dia, né? Como sinal de que ele fazia parte do povo escolhido por Deus e que era descendente de Abraão. Então, isso era um ritual muito importante,
e ainda é, né, para o povo judeu, né, não? Então, mas existia também um povo que a Bíblia chama de prosélito. O que é o prosélito? É uma pessoa, por exemplo, que ela era grega, que ela era gentia, que ela não fazia parte da linhagem de Abraão. Ela não nasceu de nenhum descendente de Abraão, certo? Mas ela queria se tornar judeu, ela queria ser inclusa na comunidade judaica. Então, ela tinha que fazer a circuncisão de todo macho, tanto humano quanto animal, certo? Passar a partir dali a fazer a circuncisão no 8º dia de todos os seus descendentes, a partir do momento que eles nascessem, e também eles tinham que adquirir todos os hábitos, costumes e rituais judaicos, certo? É como se fosse uma conversão, uma inclusão na religião. Então, essas pessoas que não eram descendentes de Abraão, mas queriam se incluir na comunidade judaica, essas pessoas eram chamadas de prosélitos, né? Vamos seguir. Né? Então, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, já expliquei os dois. Circunciso e incircunciso, já expliquei. Bárbaro e cita. Agora vamos para os bárbaros. Eles eram povos estrangeiros e eles não possuíam essa cultura grega, né? E eles eram chamados de bárbaros porque era uma maneira pejorativa, uma maneira de diminuir esse povo pelo fato deles não possuírem a cultura grega, certo? E os romanos chamavam eles de bárbaros, certo? Porque diziam que eles eram incultos, que eles não sabiam das coisas. Então, por esse motivo, eles eram chamados de bárbaros, né? E os citas, quem eram os citas? Eram os habitantes da região do norte do Mar Negro, que não faziam parte do Império Romano. Povos que habitavam a região da Sítia. Eram iranianos, pastores, nômades e equestres. Eles eram iranianos, como se fosse hoje em dia, né? Eles eram iranianos. Vamos lá, vamos seguir. Escravos e livres. Isso aí não precisa nem explicar, né? Escravos, vocês sabem que é aquela pessoa que ela foi comprada pelo um senhor, né? E ali ela vivia na casa daquele senhor, o senhor sustentava ela, mas ela tinha que trabalhar 24 horas por dia, sem direito a nada, para aquele senhor, né? E os livres eram os que não eram escravizados. Então, independente, nessa nova vida com Cristo, independente do que você seja, quer você seja grego, quer você seja judeu, quer você seja circunciso ou incircunciso, quer seja bárbaro, ou cita, ou escravo, ou livre, não tem diferença nenhuma. Dentro dessa vida com Cristo, Cristo é tudo e está em todos. Então, o que a gente vê aqui é que na nossa vida com Cristo, nós vivemos com o propósito de servir a Cristo, dar glórias a Deus, de servir a Cristo, certo? Independente do que você seja. Hoje em dia, vamos trazer aqui para os nossos dias de hoje. Não importa se você é advogado, se você é engenheiro, se você é caixa de supermercado, se você trabalha na manutenção de prédio, se você é médico, se você é dentista, se você é qualquer que seja a sua profissão, se você não tem profissão, se está desempregado, se você é autônomo, não importa. Nessa nova vida com Cristo, Cristo é tudo e está em todos. Se você é brasileiro, boliviano, paraguaio, português, canadense, americano, francês, Cristo é tudo em todos. Não importa. Tá certo? É isso que ele está querendo dizer aqui. Tá bom? Então, independente do povo, da origem, da nação, da cultura da pessoa, Cristo é tudo e está em todos. Tá
tá bom? Então, todos nós temos uma alma que precisa desesperadamente de Deus, da salvação por meio de Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Que a partir do momento que nós reconhecemos que o único caminho para a nossa salvação, para a salvação das nossas almas, é Jesus Cristo, né? Cristo passa a ser tudo em todos, em você também, tá bom? Então vamos lá, no versículo 12 agora. Portanto, como povo escolhido de Deus, significa que Deus, em sua soberania, escolheu o seu povo, que somos nós, né? Por quê? Porque Deus abriu nosso entendimento, nossa mente, para que entendêssemos a sua palavra. Está em Efésios 1, 4 e 5, está escrito assim. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Entendeu? É isso que está escrito em Efésios 1, 4 e 5. Então, nós somos santos. Santo quer dizer apenas que nós somos separados. A palavra santo quer dizer separado. Só que nós somos separados para Deus, né? Nós somos amados por Ele de um modo diferente. Por que nós somos amados por Ele de um modo diferente? Porque Ele que abriu os nossos olhos e o nosso entendimento para que nós pudéssemos enxergar as verdades da salvação, as verdades do Espírito Santo. Foi Ele que abriu o nosso entendimento, né? Efésios 1:9 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Então, vamos seguir, vamos adiante. Portanto, como povo escolhido de Deus, já explicamos nessa parte do escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Vamos ver o que é compaixão. Compaixão é um sentimento de piedade com o sofrimento alheio, comiseração. Piedade, pesar, tristeza causada pela tragédia alheia, que desperta a vontade de ajudar. Então, ele diz que a gente precisa ter um profundo sentimento de compaixão, né? Porque a gente deve ter a consciência de que a nossa salvação não vem da gente. A nossa consciência do sacrifício de Jesus, da sua ressurreição, do reino de Deus, ela não vem da gente. E a gente precisa ter um profundo sentimento de compaixão pelas pessoas que não têm esse entendimento, né? E também pela miséria humana, né? Também. Não só isso, né? Porque afinal, a nossa vida aqui na Terra depois do pecado, ela se tornou muito difícil, né? Bondade, o que é bondade? Benignidade, inclinação para fazer o bem, benevolência, qualidade da pessoa que é boa e generosa. Então, isso aqui é exatamente o oposto do que a gente falou no vídeo passado, né? A gente precisa ter bondade no coração. Mas todas essas coisas aqui que eu vou citar, é o Espírito Santo também que vai colocando no nosso coração. É lógico que a gente faz a nossa parte de escolher fazer o bem, porque a partir do momento que o Espírito Santo entra dentro da vida da gente, a gente passa a ter a escolha de fazer o bem ou o mal. Antes disso, a gente só escolhe o mal, por natureza, pela natureza do pecado, né? Humildade, qualidade de quem é humilde, modesto, simples, não expressa vaidade, demonstração de fraqueza diante de algo ou alguém inferior, simplicidade, né? Então, a gente precisa ser humilde. Então, o orgulho, o ego inflado, ele é exatamente o oposto daquela pessoa que ela está quebrantada diante de Deus. Quem tem o ego inflado
E quem é uma pessoa orgulhosa, que não admite erro, né? Que não sabe pedir desculpa, que não sabe pedir perdão, né? Que ofende sem dó, que ofende sem dó, né? São pessoas que não são quebrantadas pelo Espírito Santo de Deus. E elas precisam da nossa profunda compaixão também. Mansidão, que possui o gênio brando, que é suave e pacífico, de temperamento fácil e pacífico. Não é aquela pessoa que está sempre brigando, sempre questionando, sempre dando trabalho, que a gente quando vai falar com ela pisa em ovos, porque tem medo dela estourar. Não, a gente precisa ser manso. Por quê? Jesus Cristo era manso. E a gente precisa imitar os passos do nosso Salvador, não é isso? Paciência é aquela pessoa que não perde a calma, suporta algo sem reclamar. Resignação, suporta algo sem perder a calma. Aguenta com tranquilidade uma eventualidade de tristeza e de ação maldosa, né? Isso é paciência, tá certo? Então, eu espero que essa palavra hoje tenha abençoado a sua vida, né? E que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Tá bom? Até o próximo vídeo.